Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Sanches, profissional de Educação Física do SECOM e professor do programa Mexa-se. E hoje eu vim aqui trazer uma reflexão bem interessante com vocês sobre como a pandemia do coronavírus pode impactar nos nossos exercícios físicos, né? E como já está impactando. Então, para ilustrar melhor essa discussão, eu trouxe um artigo aqui, um estudo bem interessante, né? Vou colocar ele na tela aqui. Ele é um artigo em inglês, mas ele é bem bacana para conduzir um pouco nosso bate-papo. Tá? Então, o autor ele traz algumas coisas interessantes. Né? A primeira é que o autor comenta que nós estamos passando por duas pandemias. A pandemia do coronavírus e a pandemia da inatividade física. Tá? Então o autor comenta que com a pandemia do coronavírus, né, as academias foram fechadas, os parques foram fechados e as pessoas estão fazendo menos exercício físico do que o normal e estão permanecendo grande tempo naquele comportamento sedentário que a gente chama, que é muito tempo sentado, deitado. E o autor comenta, né, diversos prejuízos sobre essas questões, em números. O autor comenta que 1/3 da população já é sedentária e que com essa pandemia a gente está aumentando esse número, tá? Mas a questão é principal, como que as coisas vão ficar após, né, o término da pandemia. E o autor ele comenta que possivelmente algumas coisas vão persistir após, né, essa normalização. E ele comenta um estudo bem interessante, na verdade é um acontecimento que teve lá no Japão em 2011, que houve um tsunami, né, teve um abalo de terra, né, um terremoto, seguido de um tsunami que devastou uma grande área lá do Japão. E o estudo mostrou que após 3 anos desse desastre, as crianças e os adolescentes ainda faziam menos exercício físico do que antes da pandemia, por causa de algumas questões, né, estruturais e mudanças de hábito. Né? E ele compara que isso pode ser o que aconteça também com o coronavírus, após a pandemia do coronavírus. E é uma reflexão interessante, né, que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer para evitar que isso realmente ocorra? Né? Será que teria algumas estratégias? E eu acredito que uma delas é a gente não parar de fazer exercício para quem já faz. Então, tentar fazer um exercício físico em casa, tá? Se não sabe fazer exercício em casa, pode fazer uma caminhada regular. Então, por exemplo, coloca lá uma máscara, pode sair ao ar livre, tá? Evite aglomerações, mas pode sair ao ar livre para fazer sua caminhada, pode tomar um sol já junto, já ajuda a nossa imunidade. Então, é importante a gente não ficar parado nesse momento. E principalmente quando terminar a pandemia do coronavírus, nós precisamos voltar, né, com a nossa prática regular de exercício físico de uma maneira mais intensa, né, uma maneira mais regular. Quem não faz vai ter que começar a fazer, né, porque já sabe da importância, e quem fazia vai talvez ter que adaptar alguma coisa em relação à higienização, à aglomeração, mas a ideia é que a gente volte a fazer esses exercícios de maneira regular. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a reflexão de hoje. Acho que vale a pena a gente trazer isso para a discussão, porque o exercício físico tem extrema importância na nossa saúde e a gente não pode deixar isso de lado. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima. Valeu!